Olá, crianças! Olá, juniores! Olá, Detetive Júnior! Feliz domingo! Feliz Dia do Senhor! Que bom poder encontrar você aqui e saber que você já está aí, preparado para a escolinha bíblica de hoje, que está muito especial, hein? Hoje que é dia 6 de junho e nós estamos aqui, na nossa segunda investigação dessa nova série que se chama O Livro Super Legal, onde nós estaremos investigando sobre a Bíblia, a Palavra de Deus. No domingo passado, você se lembra, nós já descobrimos algumas curiosidades da Bíblia. Descobrimos que a palavra Bíblia significa livros. Porque dentro desse livro existem vários livros. E até o final dessa série, hein, detetive, eu quero ver você memorizando o nome dos livros do Velho Testamento e os livros do Novo Testamento, hein? Vamos nos dedicar, vamos nos esforçar para isso, hein? E outra curiosidade que nós descobrimos domingo passado é que a Bíblia foi escrita no grego, no hebraico, no aramaico. A Bíblia não foi escrita no português, como nós estamos aqui lendo, não. Até chegar esse livro aqui bonitinho, passou por um longo processo. E hoje nós vamos investigar, mergulhar um pouco mais a respeito da Bíblia. Quem será que você acha que escreveu a Bíblia, hein, detetive? Será que foi uma pessoa? Será que foram muitas pessoas? Será que foi o próprio Deus que com a sua própria mão escreveu a Bíblia? É isso que nós vamos investigar hoje. Mas antes, eu convido você a louvar ao Senhor com uma canção que fala sobre a Bíblia, que conta que esse livro é muito especial e que você precisa passar tempo com o Senhor, tempo lendo a Bíblia todos os dias, detetive. Você precisa ter um tempo de sem confusão, sem barulho, né? Sem televisão ligada, sem internet, um tempo só você e o Senhor, onde você possa abrir a sua Bíblia, aprender mais da palavra de Deus, orar, falar com Deus. E esse tempo, você não pode abrir mão. Vamos então louvar ao Senhor com essa canção? Vamos lá? A Bíblia é um livro especial. Com ela aprendo mais sobre Jesus. Ele
E, gente, a Bíblia é um livro muito especial. Nela, Deus colocou uma coleção de livros que nos ensinam tudo o que precisamos saber sobre quem Ele é e sobre a vida que Ele tem para nós. Por isso, é importante nós conhecermos todos os livros da Bíblia. E nesta hora, vamos cantar juntos quais são estes livros. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis e Crônicas, Esdras, Neemias, Esther, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias e Lamentações, Ezequiel e Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias, os 39 livros então do Velho Testamento aqui estão. Mateus, Marcos, Lucas e João, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito, Filemon, Hebreus, Tiago, Pedro, João, Judas e Apocalipse de João, os 27 livros então do Novo Testamento aqui estão. É isso aí, que coisa linda! Essa nova geração vai aprender a amar a Bíblia. Amém? Amém! É isso aí, a Bíblia é mesmo um livro muito especial. Com ela você aprende mais sobre Jesus, que é o nosso Salvador. Muito bem, nós já vamos começar a investigação de hoje. Mas como vocês sabem, antes de entrar em cada investigação, você precisa falar a senha. E no domingo passado nós já começamos a memorizar a senha das próximas investigações, que está lá no Salmo 119, versículo 105. E hoje eu trouxe a Ruth, que a Ruth sabe tudo de versículos. Ela tem uma boa memória, né, Ruth? Ela memoriza todos os versículos e ela vai relembrar com vocês esse versículo que é a nossa senha para a investigação de hoje. Vamos falar juntos? 1, 2, 3 e... Lâmpada para os meus pés é a sua palavra e luz para os meus caminhos. Salmo 119, 105. Muito bem! Olha, espero que você, assim como a Ruth, possa memorizar esse versículo nas próximas investigações, porque, ó, tá moleza, hein, detetive? Vamos lá? Então, ó, pega agora aí a sua Bíblia, que você vai precisar dela para descobrir o mistério de hoje, hein? E pega aí a sua revista Detetive Júnior, se você tiver, para você possa anotar as pistas do mistério de hoje, hein? Vamos lá? Partiu? Investigação? Vamos então, detetives, começar mais uma investigação da série O Livro Super Legal. Mas antes de entrar na investigação de hoje, você precisa falar a senha que está lá no Salmo 119, 105. Pode falar a senha. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Salmo 119, versículo 105. Muito bem, dito a senha, você pode entrar na investigação de hoje, a investigação número 2. E o tema dessa investigação é: o livro escrito por várias mãos. O livro escrito por várias mãos. As mãos de quem será que escreveu esse livro, hein, detetive? É isso que nós vamos ver hoje. Mas antes de entrar na investigação de hoje,
vamos ver algumas curiosidades da Bíblia. Vamos então à primeira curiosidade. Você sabia, detetive, que a Bíblia inteira levou mais de 1.600 anos para ser escrita? Uau, quanto tempo, hein? Vamos à próxima curiosidade. Você sabia, detetive, que cerca de 40 pessoas escreveram a Bíblia? Uau, quanta gente, hein? Vamos então à próxima curiosidade. Você sabia, detetive, que a Bíblia foi o primeiro livro que Gutenberg imprimiu? Pois é, o homem que inventou a máquina de impressões, o seu primeiro livro foi a Bíblia. Isso aconteceu no ano de 1450. Você sabia, detetive, que Martinho Lutero traduziu a Bíblia do latim para o alemão em 1534? Pois é, quando a Bíblia passou a ter esse formato de livro, só existia Bíblia na língua do latim. Mas Martinho Lutero passou a traduzir a Bíblia para o alemão para que outras pessoas pudessem ler e entender a Bíblia também. Que bom que, além de Martinho Lutero, ao longo do tempo, outras pessoas também traduziram a Bíblia para outras línguas, de forma que vários países pudessem ter a Bíblia também na sua língua, e mais pessoas pudessem ler. Gostaram dessas curiosidades, detetives? Um fato importante também é que aqui no Brasil existe aproximadamente 1.700.000 deficientes visuais, que formam um grupo grande de pessoas que não têm condições de ler a Bíblia da mesma maneira que nós lemos. Porém, existe um sistema de escrita com pontos em relevo que possibilita aos cegos de ler pelo tato e lhes permite também escrever. Esse sistema é conhecido como Braille. Por isso, a Sociedade Bíblica do Brasil produziu uma Bíblia usando esse alfabeto e, além disso, possui um maravilhoso projeto de distribuição desse material para os deficientes visuais no Brasil. Bem legal, não é mesmo? Que bom saber que existiram pessoas que se preocuparam em traduzir a Bíblia para que mais e mais pessoas pudessem ler esse livro tão querido, não é mesmo? Sabendo disso, vamos ao mistério de hoje. Pegue o seu lápis e a sua caneta e anote o mistério de hoje, que é: vivemos em lugares e épocas diferentes, mas temos algo em comum. Quem somos? Vivemos em lugares e épocas diferentes, mas temos algo em comum. Quem somos? De quem será que esse mistério está falando, hein? Para descobrir essa resposta, vamos investigar na Bíblia os livros de Amós, capítulo 7, verso 14, o livro de Gênesis, capítulo 24, do verso 60 ao 67, e o livro de Juízes, capítulo 2, dos versos 10 ao 16. Para escrever a Bíblia, Deus usou várias pessoas em diferentes épocas, detetives, como, por exemplo, o general Josué, o copeiro Neemias, os pescadores Pedro e João e muitos outros. A Bíblia foi escrita por aproximadamente 40 pessoas. Bem interessante, não é mesmo? Vamos então à primeira pista, a pista número 1, que diz assim: profissões diferentes. Profissões diferentes. Lá no livro de Amós, conta que Deus o chamou para ser profeta. Amós era um boiadeiro e também colhedor de figos, mas o Senhor o chamou para ser profeta. Ele viveu numa época em que os líderes de Israel maltratavam o povo.
Eles roubavam, vendiam mercadorias e comidas com preço muito alto. Os ricos desperdiçavam comidas, mas os pobres e as viúvas passavam necessidades. Contudo, Moisés sabia que Deus amava os pobres e as viúvas e que Deus o tinha escolhido para ser um profeta e dizer ao povo que deveria mudar e se arrepender dos seus pecados. Muitas pessoas não atenderam ao aviso de Deus dado pelo profeta e não quiseram mudar de vida. Mais tarde, eles sofreram por causa da desobediência. Além de Amós, vamos agora ver outro escritor da Bíblia que se chama Esdras. Esdras era escriba. Você sabe o que é um escriba? Um escriba, ele escreve cartas e documentos de outras pessoas, do rei, por exemplo. Mas, além de escriba, Esdras foi também um sacerdote que ensinou a lei de Deus ao povo de Israel. Vimos então aqui um pouco sobre dois homens de Deus que tinham profissões diferentes. Mas essa pista ainda não é o suficiente para responder o nosso mistério. Então, vamos para a nossa próxima pista, a pista número 2, que diz assim: histórias diferentes. Lá no livro de Gênesis, capítulo 24, fala do lindo encontro entre Isaac e Rebeca. Eles se conheceram no deserto do Negueb. Eles se casaram e moraram nessa região por algum tempo. No mesmo livro de Gênesis, só que no capítulo 41, fala de outro personagem, fala da história de José. Como vocês já sabem, José era filho de Jacó. Quando jovem, José foi vendido como escravo pelos seus irmãos. O livro de Gênesis conta toda a história, até o período em que José morou no Egito e se tornou governador daquele país. Então vejam, detetives, na Bíblia existem histórias ocorridas em diferentes lugares e em todas elas podemos ver que Deus cuidou daqueles que confiam nele, como Isaac e José. Diante das pistas que temos, ainda não podemos responder o nosso mistério. Vamos então à próxima pista, a pista número 3, que diz assim: épocas diferentes. Lá no livro de Josué, capítulo 2, conta que depois que Josué morreu, o povo se esqueceu das promessas que tinha feito e começou a viver uma vida de pecado. Então, os inimigos dos israelitas invadiram as suas terras e os fizeram sofrer por 8 anos. Depois desse tempo, o povo clamou ao Senhor. Então, Deus mandou Otiniel para ajudá-los a obedecer ao Senhor e a ficar livres dos inimigos. Nesse período, além de Otiniel, outras pessoas de Israel, chamadas juízes, ajudaram o povo a se arrepender e a viver de acordo com a lei que Deus havia dado a Moisés. Esse tempo foi chamado de Época dos Juízes. Lá no livro de 2 Crônicas, conta que em outra época existia um rei chamado Asa. Asa foi um rei que, no início do seu reinado, fez o que agradava ao Senhor. Por causa da sua obediência, Deus abençoou o seu povo, dando-lhe paz. Nessa época foi um período em que o povo de Deus foi governado por reis. Vamos agora, detetives, analisar as pistas que temos até aqui. Na pista número 1, vimos que Amós e Esdras tinham profissões diferentes. Mas o que eles tinham em comum? Tanto um quanto o outro escreveram histórias em diferentes livros da Bíblia. Amós escreveu o livro Amós e Esdras escreveu o livro Esdras.
Já na pista número 2, vimos a história de homens que viveram no deserto do Negueb e outro no Egito. A história de Isaac e a história de José. Mas quem escreveu o livro que relata a história desses dois homens que viveram em lugares diferentes, hein? Foi Moisés. Moisés escreveu o livro de Gênesis, no qual está escrito a respeito de Isaac e também de José. Agora na pista número 3, vimos a história de Otiniel e Asa, reis que viveram em épocas diferentes, assim como os escritores que relataram essas histórias. Foram escritores que escreveram sobre épocas diferentes. Então, detetives, diante dessas pistas e do mistério de hoje que foi, vivemos em lugares e épocas diferentes, mas temos algo em comum. Quem somos? E aí, já sabem a resposta desse mistério? Então a nossa eureka é... Tchan, 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 tchan. Os escritores da Bíblia, detetives. Os escritores da Bíblia não viveram na mesma época. A Bíblia foi escrita por várias pessoas em épocas diferentes. Mesmo assim, o seu conteúdo está tudo certinho. Ela não tem erros nem contradições, porque quem cuidou para que ela fosse perfeita foi Deus, o autor da Bíblia. Ele mesmo guiou e ensinou aos escritores a maneira certa e o jeito que ele quis que cada um deles fizesse. E tudo isso para que hoje você e eu pudéssemos ser salvos e conhecer melhor a Deus. Lá no livro de 2 Pedro, capítulo 1, verso 21, diz assim: Pois nenhuma mensagem profética veio da vontade humana, mas as pessoas eram guiadas pelo Espírito Santo quando anunciavam a mensagem que vinha de Deus. Isso quer dizer que foi Deus quem guiou os escritores da Bíblia. Diante disso, temos sempre que agradecer a Deus pela existência da Bíblia e pela vida dos seus escritores. Amém? E aí, gostaram da investigação de hoje? Bem legal, não é mesmo? Hoje nós aprendemos que a Bíblia é um livro que foi escrito por várias mãos, detetive. Deve ter dado um trabalhão, hein, para reunir todas essas partes da Bíblia. Cerca de 40 pessoas escreveram a Bíblia. Que legal descobrir isso, hein? E a Bíblia levou mais ou menos 1.600 anos para escrever ela toda. Olha só, quanto tempo! Aqui eu trouxe de novo aqui, ó, o rolo, que era como a Bíblia era conhecida naquela época, dos tempos bíblicos, né? A Bíblia ela não era conhecida por esse nome Bíblia. As pessoas chamavam a Bíblia de Escrituras ou o livro da lei, as leis de Deus. E era assim que ela se apresentava. Muito legal, não é mesmo? Hoje nós vimos que alguns dos autores da Bíblia eram pessoas diferentes, pessoas que tinham aí cada um tinha a sua profissão, cada um morava num lugar. E Deus separou pessoas comuns, né? Mas pessoas tementes a Ele, né? Para escrever a Bíblia. E foi o próprio Deus, através do seu Espírito Santo, que inspirou as pessoas, dizendo o que elas deveriam escrever. Então foi o Senhor que conduziu todas essas 40 pessoas para escrever a sua palavra. Essa palavra que traz verdade, que traz vida, que traz salvação para nós. Que maravilha, não é mesmo, detetive? Eu amo essa palavra. Amo de verdade. Espero que você também, desenvolva esse amor pela palavra de Deus. Então nós vamos falar com Deus agora. Vamos agradecer a Ele por cada pessoa que escreveu, né?
que se dedicou para escrever a sua palavra, porque hoje, graças a essas pessoas, nós temos aqui, nas nossas mãos, a Bíblia. Que bom saber disso. Vamos falar com Deus? Cabeça baixa, olhos fechados, pensando em Deus e no fim, amém. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, mais uma vez eu quero te agradecer por esse dia que o Senhor preparou para que estivéssemos aqui, aprendendo sobre a tua palavra. Obrigada, Senhor, pelo teu amor revelado aqui nesse livro. Obrigada, Senhor, porque o Senhor escolheu várias pessoas para escrever a Bíblia, pessoas simples, pessoas comuns, pessoas em épocas diferentes, em lugares diferentes, com profissões diferentes, mas o Senhor escolheu para que elas pudessem escrever a tua palavra. Senhor, que o Senhor venha ao nosso encontro, vá ao encontro de cada criança, cada junior. Esteja, Senhor, ajudando cada um a compreender, a entender a tua palavra, cada passagem bíblica, para que cada dia mais elas possam crescer no conhecimento do Senhor. Que o Senhor perdoe todos os pecados, toda preguiça, toda falta de atenção para ler a sua palavra, para ler a Bíblia, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. 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 Bom, antes de saber qual a atividade de hoje, nós vamos louvar ao Senhor mais uma vez com uma canção que fala que a Bíblia é a palavra de Deus. Nos próximos meses nós vamos cantar muito sobre a Bíblia, sobre esse livro tão querido, hein, detetive? Então se prepare para aprender muitas canções sobre a Bíblia. E essa canção fala sobre isso, que é um livro que traz o mandamento, é um livro que é inspirado, é um livro que traz vida aos nossos corações. Tenho certeza que muitas das histórias da Bíblia abençoaram você. Histórias como a história de Davi, história de Daniel, de José, história dos profetas, história de Jesus. Cada uma dessas passagens trazem ensinamentos tão importantes para o nosso viver nesses dias, não é mesmo? Então se prepare para soltar a sua voz e louvar ao Senhor. Vamos lá? A Bíblia é um livro de histórias sem iguais. Ensina sobre a
Amém! Glória a Deus! Agora chegou a hora da nossa atividade. Prepare aí um papel, sua canetinha, seu lápis de cor e preste atenção às orientações da atividade de hoje, hein? Para a atividade de hoje, você vai precisar de papel, lápis e canetinha e você vai escolher uma história da Bíblia, uma passagem da Bíblia para desenhar. Além de desenhar, você vai escrever ao lado do seu desenho como se chama o livro da Bíblia e o autor que escreveu essa passagem. Por exemplo, a história da criação está no livro de Gênesis e quem escreveu foi Moisés. Um outro exemplo é a história de José. A história de José também está no livro de Gênesis e quem escreveu foi Moisés. Já a história de Jonas está no livro de Jonas e quem escreveu foi Jonas. Uma outra história é a história de Daniel, que está lá no livro de Daniel e quem escreveu foi Daniel. Já a história de Jesus está lá nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. No caso do livro de João, quem escreveu foi o próprio João. Entenderam? Você pode aí escolher qualquer passagem, qualquer história da Bíblia para desenhar. Mas lembre-se, você precisa saber em qual livro da Bíblia está essa história e como se chama o nome do escritor. Se você não souber, você pode pedir ajuda a um adulto ou até mesmo pesquisar na internet o nome do livro e quem é o autor. Combinado? Vamos lá, mãos à obra? Muito bem, como nós vimos para a atividade de hoje, é um desafio para você aí, hein, detetive? Você vai escolher uma história bíblica, uma passagem para desenhar. Mas não é só isso, hein? Você vai tentar descobrir qual é o livro que conta essa história. Se é no livro de Gênesis, se é no livro de Êxodo, se é no livro de Deuteronômio, Josué, Juízes e Ruth, eu não sei, você vai tentar descobrir. E além de colocar o nome desse livro, você vai colocar o nome do autor. Quem foi que escreveu essa história que representa o seu desenho, hein? Se você ficar com dúvida, você pode perguntar para um adulto ou pesquisar na internet, hein? Mas vamos lá, vamos realizar esse desafio aí. Eu quero ver se vocês conseguem descobrir os autores das histórias. Vamos lá? Vamos caprichar, mãos à obra. Muito bem, agora você que é Detetive Júnior, pega aí a sua revista que nós vamos corrigir as pistas do mistério de hoje. Lembrando que durante toda a semana você deve estar realizando pelo menos uma pista, uma prova do mistério, hein? Para quando chegar no domingo, você já tá, com a investigação aqui, na sua cabecinha. Combinado? Vamos lá, vamos corrigir. Muito bem, ficamos por aqui na investigação de hoje, que foi muito especial. Foi demais aprender que a Bíblia foi escrita por várias mãos. Deus usou várias pessoas para escrever a sua palavra. E domingo que vem vai estar imperdível. Nós vamos descobrir como é que foi esse processo de produção da Bíblia, né? Lá no início, quando os homens escreviam em pedras, né? Em tábuas,
depois passaram a escrever em rolos, até a Bíblia ser impressa da forma que nós conhecemos hoje. Então, vai estar imperdível, detetive, a escolinha bíblica do próximo domingo, hein? Espero vocês! E agora eu convido você a participar do nosso culto infantil online através do aplicativo Zoom. Nós estamos aprendendo no nosso cultinho sobre as festas bíblicas e festas atuais. Festas que agradam a Deus e festas que não agradam a Deus. Tem sido muito especial aprender sobre isso, hein? Para ficar, de acordo com a vontade de Deus e sempre alegrando o coração do Pai. Então, que você tenha uma semana muito abençoada, cheia da presença de Deus, que o Senhor te guarde onde quer que você for. Amém? Um grande beijo. Tchau!